A água é o principal alimento líquido dos seres vivos. Sem comida, os seres humanos conseguem sobreviver vários dias e até semanas. Sem água, o ser humano no máximo seriam 3 dias por aí para conseguirem sobreviver. Portanto, temos que pensar que água potável é um investimento para a saúde pública. As regras internacionais obrigam que as fábricas de água a montante, de onde vem a água, pelo menos a 1 quilómetro, não haja nenhuma transumância. Exatamente para que não hajam contaminações. E as fábricas, nenhuma fábrica pode ser construída no meio de um bairro, pois as fossas do bairro vão todas. Falando de fábricas e aquíferos, as leis internacionais obrigam que pelo menos a 1 quilómetro, a montante de onde as águas vêm, não haja nenhuma transumância, exatamente para se evitarem contaminações. Nenhuma fábrica pode ser construída dentro de um bairro, porque as águas das fossas vão todas parar no aquífero. Logo, estamos a trabalhar com águas contaminadas. A água é um produto que absorve facilmente odores e cheiros ao redor. Por isso, todas as águas engarrafadas ou qualquer outra água potável que os seres humanos usem, elas têm que ser devidamente armazenadas em locais sem luz e frescos e sem qualquer contaminação. As garrafas de água de plástico, elas facilmente absorvem cheiros, principalmente cheiros químicos. E quando uma pessoa abre uma garrafa de água e bebe pelo gargalo, ela imediatamente contamina essa garrafa de água. De maneira que se ela voltar a ser fechada, passado 1 ou 2 dias, ela adquire cheiros. Então é muito importante que as pessoas evitem de beber pelos gargalos de água das garrafas, evitem essas tais contaminações. Há médicos, quando as pessoas têm pedra nos rins, eles sugerem que as pessoas não bebam águas minerais ou águas engarrafadas. As águas engarrafadas são as melhores águas para se beberem, desde que elas cumpram as regras básicas de engarrafamento e tratamento. O médico não pode sugerir às pessoas que bebam águas de torneiras ou de qualquer outro lugar que não está devidamente protegido. Todas as águas das chuvas, águas dos rios e qualquer água de nascente, se estiver a céu aberto, geralmente elas sofrem contaminações. E, sendo águas superficiais, como são dos rios e das nascentes superficiais, elas geralmente são águas pesadas. São águas com muitos sais minerais. Isso vem a implicar que as pessoas, muitas vezes, após uma certa idade e após um tempo de consumo das águas, elas venham a ter pedra nos rins. São chamadas águas pesadas. Com isso, elas vão gerando nos seus próprios rins pedras, devido aos sais minerais, e após uma certa idade muitas vezes são obrigadas a ser operadas.
Então, quando o médico diz não beba água engarrafada ou água mineral, ele tem que ter muito cuidado com essa informação, porque certamente as águas a céu aberto, de rio, de nascentes superficiais, etc., e águas das torneiras, das casas, certamente não são melhores águas do que as engarrafadas. Portanto, é muito importante as pessoas terem conhecimento da origem e de onde vêm as águas. No nosso caso, que falamos de águas aqui do Lubango, águas da Huila, águas aqui da montanha, que estamos a 2.000 metros de altitude. Quando as chuvas vêm, por causa da altitude, geralmente são águas já mais leves. E no caso especial da nossa montanha, das águas da Xela, águas daqui da nossa montanha da Xela, porque é uma montanha especial que está em decomposição. É uma pedra que está em processo de quebra e desmontagem. As águas das chuvas, quando caem, demoram algum tempo, meses e até anos, para se infiltrarem dentro da montanha. Quando essas águas saem da montanha nas nascentes ou através de furos com grande profundidade, 200, 300 metros, essas águas são denominadas águas levíssimas, águas com poucos sais minerais. Ora, são exatamente águas próprias para a limpeza do organismo humano. Como têm poucos sais minerais, são denominadas águas levíssimas. Elas, ao penetrarem no corpo, nos órgãos, elas conseguem fazer uma limpeza. Então, são águas que provavelmente, se cumprirem todas as regras de higiene, elas não vão gerar pedra no rim. Isto porque temos aqui uma montanha, um local muito especial, e porque a montanha apresenta características muito próprias. Por isso é que as águas aqui da Huila, do Lubango em especial, da Serra da Xela, no geral, elas são consideradas águas próprias para lactantes, senhoras que estejam a amamentar, para bebés, para doentes, etc, etc. Desde que cumpram com as regras mínimas de engarrafamento. Não sejam fábricas no meio de bairros, não sejam fábricas a engarrafar com águas superficiais, etc, etc. Águas é sinónimo de saúde pública. Sendo o principal alimento líquido dos seres vivos, ela naturalmente tem uma implicação muito grande na saúde. Quem não tiver acesso a boas águas, quem não tiver acesso a uma quantidade mínima de água por dia, essas pessoas têm a tendência de ficarem doentes e naturalmente irem parar em hospitais, etc, etc. De maneira que é sempre muito importante, é uma prioridade que o governo, o executivo e todos os responsáveis tenham muita atenção a esse aspecto de água é um bem para a saúde pública. Não faz sentido que o governo esteja a cobrar impostos sobre água. Neste momento o imposto sobre água é 14%, que é o IVA. E, naturalmente, quem vai pagar esse imposto são os cidadãos. Não faz sentido, se água é um bem público, é um bem para a saúde pública, não faz sentido esta cobrança de impostos. Por quê? Porque o governo vai arrecadar 14% de imposto sobre a água que se vende aos cidadãos. Os cidadãos, se não tiverem um poder de compra para terem acesso a esta mesma água, eles vão beber águas impróprias, de cacimba, de rios, etc, etc, de torneiras. E o que é que vai acontecer? Em curto espaço de tempo ou médio espaço, vão parar ao hospital.
e geralmente aos hospitais públicos. O governo arrecada 14% de imposto de IVA na venda das águas, que quem paga são os cidadãos, mas depois vai ter que gastar muito mais dinheiro nos hospitais e com essa mesma saúde pública. E certamente valores muito acima dos 14%. Não faz sentido, então, uma cobrança de imposto sobre águas, alimento líquido necessário a todos os seres vivos. Então, era importante que essa questão fosse bem analisada no Congresso e junto aos responsáveis do país, para se poder constatar, para ter uma visão do que está a acontecer. O governo cobra de um lado, mas depois vai gastar muito mais do outro. Então é mais lógico não cobrar, porque não cobrando, as águas naturalmente vão ficar mais baratas e de uma maneira ou de outra as pessoas terão um acesso maior a essas mesmas águas engarrafadas. Esse é um aspecto muito importante. Também fala-se em se produzir mais água engarrafada. Neste momento, os cidadãos estão com um fraco poder de compra, no geral, principalmente as pessoas assalariadas. Então, as águas tendo impostos e tendo um valor alto na sua venda, os cidadãos não têm acesso a essa mesma água. E vão utilizar de outras alternativas menos corretas, águas de cacimbas, águas de rios, águas de torneiras, etc, etc. Então, é muito importante que haja uma análise profunda e rápida, urgente, sobre água, principal alimento líquido dos seres humanos e de todos os seres vivos. Também seria importante que um maior conhecimento sobre as águas fosse estudado nas escolas e nas universidades e até nas instituições públicas, tipo o Ministério da Indústria, Ministério da Saúde, etc. É necessário uma maior formação às pessoas responsáveis e com alguma relação com a água, para que haja uma informação mais profunda e as pessoas saibam o que estão a consumir. Esta é a nossa ideia.